amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, fique aí por dentro de tudo que acontece no Santos no canal Imparcialmente Santista. E bom, vamos a mais um vídeo de hoje, né? Um pré-jogo, um jogo muito importante do Santos, porque ele antecede uma sequência ridiculamente difícil, né? O Santos que vai pegar aí Corinthians, pega a Tátira, pega Flamengo, são basicamente esses únicos 3 adversários do Santos nas próximas 2, 3 semanas, né? 2 vezes Tátira, 3 vezes Corinthians. E uma vez aí o Flamengo aí no meio dessa bagunça toda, mas hoje é um jogo muito importante para o Santos, porque o Santos está há um mês sem ganhar dentro de casa, né? Por mais que não tenha perdido todos os jogos, mas principalmente ali aquele empate realmente dolorido ali contra o Internacional, que o Santos não precisava ter empatado, não merecia o empate, até porque o gol foi validado, né? O gol era para ter sido validado contra o Inter, né? Aquele gol do Bauerman, que não existiu aquela linha, nada a ver que a gente viu. Mas é isso, é um Santos que está um mês sem ganhar dentro de casa e entra em campo com um jogo bem complicado. E bom, para falar desse jogo, para falar das últimas notícias também do Santos, esse vídeo também é patrocinado, como vocês estão vendo, também é patrocinado pelo OneFootball. Então, se vocês querem, de fato, ficar por dentro de todas as notícias do Santos, das transações, a janela abrindo agora, a gente vai falar do Bustos aí querendo um novo atacante do Barcelona de Guayaquil, né? Por tempo a gente estava vendo o Carille querendo um jogador do Corinthians, agora a gente vê mais uma vez aí querendo jogadores do Barcelona de Guayaquil. Mas é isso, para vocês ficarem por dentro de todas as notícias sobre o futebol, baixe o aplicativo da OneFootball. Aqui também tem o QR Code, cadê? O QR Code para vocês escanearem, e aqui embaixo também o link para vocês baixarem o aplicativo. Mas bom, bora lá. Acho que para a gente começar, vou começar exatamente com o que eu acabei de falar para vocês, dessa... Ixi, cadê? Tá aqui. Aqui, qual que eu ia entrar primeiro? Eu ia entrar no Santos, pratica seu esporte. Aqui. Santos mantém interesse no atacante Emanuel Martínez, que é também do Barcelona de Guayaquil. O Barcelona quer ao menos 12 milhões pelo jogador, por 50% dos direitos. Ele é um atacante, é um jogador de argentino, de 28 anos. O Bustos, como eu falei para vocês, já jogou com ele também. Apesar do interesse, o Santos deve aguardar a janela de transferências internacionais agora, dia 18 de julho. Essa janela vai ser bem importante para o Santos, para ele olhar principalmente para o lado direito, né? Eu sei que ele é atacante, eu não sei exatamente se ele joga por um dos lados, né? Emanuel, Perenan. Mas, bom, eu acho que o que é importante nesse momento aqui, ó, o atacante tem 17 jogos disputados na temporada atual, 2 gols marcados e 2 assistências. Aqui, o jogador... Muito obrigada a quem fez essa matéria. Bruno Gutierrez, por ajudar o nosso vídeo. O jogador costuma atuar aberto pela esquerda. Acho interessante, sim, até porque se o Braga se firmar como um lateral direito, a gente perde o Braga na ponta esquerda. E não é ruim que o Braga se firme, porque, como a gente sabe, existe a questão dos contratos do Áureo e do Maddison terminando esse ano. Então, é extremamente importante para que a gente veja cada vez mais uma definição de um Braga, se também for a vontade do jogador jogar de lateral, né, um crescimento potencial. A gente sabe que o Braga é um dos jogadores mais inconstantes esse ano. Inconstantes que não seja totalmente uma qualidade, algo ruim nele, né? É claro que você estar abaixo é ruim, mas tem jogos que ele está muito bem, como eu falei agora do jogo do Inter. Era pra gente ter vencido, principalmente por conta da atuação do Braga. O Braga foi muito bem naquele jogo. Então, assim, se a gente conseguir cada vez mais ver um Braga de lateral direito, a gente começa a gente se inicia esse processo aí de talvez começar a suprir essa grande deficiência de direita que a gente tem hoje. Mas a gente sabe que a ponta esquerda, você só ter o Julio, caso o Braga fique na direita, é muito pouco. E aí você ter o Julio Braga, claro que é interessante, mas a gente sabe que o Braga abaixo, o Julio não entrega sempre o mesmo potencial em todos os jogos. O Julio tem aquele potencial dele, que é de roubar a bola, que é de manter a bola no pé do Santos, né? Que ter a posse de bola. O Julio é muito importante para a posse de bola. Por exemplo, não é um demérito, mas o Ângelo já não é tanto esse tipo de jogador, o próprio Marcos Leonardo, porque o Ângelo ele quer driblar, ele é efetivo, ele é objetivo. O Julio, ele é cara que consegue cadenciar esse jogo, cadenciar esse Santos. Então, bom, Emanuel Martínez, como eu falei, 28 anos, é um jogador que costuma jogar aberto pelo lado esquerdo. Seria interessante, sim. Eu acho que hoje o Santos não precisa olhar para centroavante, por mais da baixa do Angulo. Você tem o Marcos Leonardo, você tem o Juan, você tem o próprio Batistão, né, que também é uma das grandes vantagens do jogo de hoje do Santos, né, jogando contra o Bragantino à volta do Batistão. A gente tem ausências, e tem essa ausência que eu acabei de falar, gritante na lateral direita. Por isso que eu acho que essa janela vai ser muito importante para o Santos. Não vejo o Santos perdendo grandes jogadores nesse momento. Acho que a gente já estaria ouvindo mais burburinhos do que a gente está. Acho que os grandes jogadores que a gente viu, existiu a questão do Pires, que pediram muito abaixo.
Marcos Leonardo e Ângelo, não acredito que já vão sair nessa janela, talvez um pouco mais para frente. A gente teve, claro, a perda aí do Marcos Guilherme e a perda do Pirani, mas não foi questão de janela, né? Então vamos ver agora essa janela internacional. Não vejo nenhum jogador do Santos nesse momento indo embora. Espero realmente que a gente não perca mais jogadores, porque se vai para o mercado europeu, em geral, são os melhores jogadores. O Santos já tem um elenco muito curto, mas vai precisar olhar para o mercado sul-americano. Não precisa olhar para a zaga, não precisa olhar nesse momento para a lateral esquerda, caso o Felipe Dino também jogue mais jogos um pouco mais constantes do que ele fez, mas a lateral direita aí sim. O Santos precisa olhar com carinho para essa lateral direita, e também a ponta direita acaba sendo algo bem complicado, né? Esse Santos que jogou por quase 2 meses, sei lá, sem o Ângelo é muito acima de qualquer outro que entra na ponta direita. Mas eu veria mais um Santos olhando para uma evolução do Barbosa do que olhando também para a janela de internacional para trazer outro estrangeiro. Eu acho que é muito mais conseguir olhar para a evolução do Barbosa ou jogar com 2 atacantes ou jogar pelo próprio Batistão, né, que já jogou pela direita algumas vezes. Então acho que é um Santos que pode olhar com cautela, né, porque tem a questão financeira também. E é exatamente por isso que as Copas, como eu falei, as próximas semanas que a gente tem agora, só para vocês verem, Jogos Santos, as próximas semanas que a gente tem agora são tão relevantes. Porque além de serem jogos complicados, são jogos que valem muito dinheiro para o Santos. A gente está olhando aqui uma tabela em que o Santos pega hoje o Bragantino, como a gente sabe. Esse Corinthians aqui é fora de casa, legal, mas a gente tem esses 2 jogos extremamente importantes contra o Corinthians, esse da Copa do Brasil e o outro Corinthians que é brasileiro. Você tem jogos dentro de casa, que aí você consegue acumular dinheiro, muito importante para patrocínio para o Santos, os 2 jogos da Copa do Brasil e os 2 jogos da Copa Sul-Americana, e você tem um Flamengo que tem chance de ser na Arena Barueri. Então aqui tá sábado, mas se eu não me engano tem chance de mudar esse Flamengo para dia 3, para ser 4 da tarde. Então assim, são jogos de potencial de marketing, são jogos de potencial de arquibancada e são jogos, obviamente, de potencial futebolísticos, esportivos e de grandíssimos potenciais para o Santos de arcar financeiramente com isso, né? O Santos ele pode chegar aqui nesse dia 10/7, então a gente está falando de menos de um mês aí, 20 dias, e ter um bom dinheiro no bolso, passar da Copa do Brasil, passar do Tátira, e essa arquibancada aqui, essa bilheteria de Santos e Flamengo, a gente está falando de um Santos que pode olhar com muito mais carinho porque a gente quer que aconteça no final do ano, que é prioritariamente comprar o Zanocelo e comprar o Rodrigo Fernandes. Então aí é um Santos que precisa olhar com bastante cuidado até financeiramente para as próximas partidas que o Santos tem aí nos próximos 20 dias. E aqui, o que eu tinha aqui também? Essa questão que eu acabei de falar, né? O Santos tem a questão da arbitragem, da arquibancada, né? De ser muito importante. O clube, ele tá argumentando aqui, como mostra na matéria do Gilfrida. O clube argumenta que o estádio tem sim a capacidade superior a 20 mil torcedores. Cara, na minha vida, eu não peguei aquela época antes de cativa e eu não peguei aquela época que existia uma falta de segurança nos estádios, né? Não peguei um Morumbi com 110 mil, nenhum Pacaembu com 100 mil pessoas. Mas o Santos, nesse momento, tenta convencer a Conmebol a liberar a Vila Belmiro para o jogo do Santos contra o Tátira, porque vocês lembram? Era aquele jogo que o Santos ia jogar, falou que ia jogar no Morumbi, só não avisou o São Paulo. E aí o São Paulo foi lá e falou, não, que vocês não jogam, e o Santos ficou um pouco perdido, porque ou vai jogar pela segunda vez na Arena Barueri, que é complicado, porque, já falei, para mim é extremamente perto, mas para 70% das pessoas que moram em São Paulo, além de ser longe, não é viável. Até tiveram pessoas que falaram que a Arena, que o Itaquerão é longe, mas ele tem um metrô mais fácil para as pessoas. Para mim é muito longe o Itaquerão, de todos os meios. Mas entendo que você ter metrô, ter ônibus, coisa que você não tem. Você não tem um metrô perto da Arena Barueri. Mas é o Santos que, nesse momento, como eu falei aqui, cogitou jogar no Morumbi, foi vetado pelo São Paulo e escolheria a Arena Barueri. Jogar em casa sul-americana é muito importante para o Santos. A gente tem esse jogo aqui em casa no dia. Aqui não tem. Ele não mostra exatamente o dia dessa partida. Mostra? Aqui, dia 6/7. Então aí o Santos é um Santos que poderia jogar contra o Flamengo na Arena Barueri e jogar logo de cara também dentro de casa. O Santos seria 3 jogos aqui, 4 jogos, né? 2 brasileiros, né? Flamengo e Atlético Goianiense, uma Sul-Americana e uma Copa do Brasil. Então o Santos nesse momento ele tem uma sequência bem chatinha de 2 Corinthians e um Tátira fora de casa, uma viagem cansativa aí para o Santos. Depois ele tem 4 jogos dentro de casa. E nesses 4 jogos o Santos precisa mostrar bastante coisa, como a gente já está colocando. E vai ser muito importante, sim, aqui, se o Santos conseguir mostrar
enviou um laudo do Corpo de Bombeiros mostrando que o Santos tem capacidade de colocar 20.360 pessoas. 20.360 pessoas. Gostaria muito que fosse possível que a gente visse, né? Que a gente sabe que tem a questão da cativa, a gente sabe todas as questões do Santos, essas questões estruturais do Santos, que realmente prejudicam demais essa capacidade do estádio. Mas, cara, se o Santos conseguisse efetivamente provar esse laudo e colocar 20 mil pessoas, seria sensacional. Mas, bom, parando um pouco aí de falar exatamente sobre todos esses jogos aí que estão por vir, vamos falar, para finalizar, do jogo de hoje, né? O jogo de hoje, Santos e Bragantino, aqui toda aquela parte, aquele briefing que o GE faz, tudo que você precisa saber pelo 13º, pela 13ª rodada do campeonato. Bom, é um Santos que vem de um jogo extremamente importante, né? Por mais que não tenha sido um belíssimo jogo, foi um jogo muito feio contra o Juventude, mas é um jogo importante do Santos. É um jogo que o Santos consegue jogar fora de casa, ganhar fora de casa, primeira vitória fora de casa, e é um Santos que vem aí depois de tanto tempo, né? Como eu falei, acho que quase um mês sem ganhar dentro de casa. E deixa eu ver se tem. Eu vi essa matéria hoje, que é um Santos que acaba por conta dos empates, tem um tempo que não tem vitória, né? Tô vendo aqui se foi na tribuna que eu vi essa matéria, mas agora eu não lembro aonde que foi. Bom, Bragantino, como a gente sabe, vem animado desse jogo de 3-4-2. Foi um jogo, se eu não me engano, o Bragantino abre 3-0 contra o Curitiba. O Curitiba que é um time chato, a gente enfrentou na Copa do Brasil. Então, só para mostrar que, de fato, não é um jogo simples. O jogo vai passar no Sport TV e no Premiere aí. Então, já um pouco mais acessível. E aqui, como a gente sabe, né? Grandíssimos desfalques do Santos, Maddson e Maicon. E aí acaba que o Auro se torna um desfalque maior por conta da ausência do Maddson, né? O Auro que não fez nenhum jogo agora que ele é o destaque do jogo e tiveram jogos ruins. A Auro ainda que não se firmou no jogo do Santos. E aqui que tá a complicação. Porque é um Santos que tem João Paulo, Rodrigo Fernandes, Vinícius Anocelo e Johan Julio pendurados. É um jogo de que dentro de casa não entenderia como um jogo para a gente tomar tantos cartões, mas a gente sabe que ter a ausência desses jogadores no próximo jogo, que como a gente viu, é contra o Corinthians, aqui a gente vai jogar contra o Bragantino, aí com esse Corinthians aqui é a Copa do Brasil, mas aí logo tem esse Corinthians no sábado que vem, que também é um jogo fora de casa e é um jogo que a gente não pode perder João Paulo que não faça cera hoje por motivo nenhum na vida dele. Jogar fora de casa sem Rodrigo Fernandes ia ser muito difícil. Vinícius Anocelo também, acho que o Julio talvez seja o menos pior. Só que se você perde o Julio, você fica sem ninguém para usar na ponta esquerda. Porque você vai estar usando o Braga de lateral direito. Apesar que o Auro é só suspensão, então a gente pode contar com ele no Itaquerão. E o Santos já ganhou no Itaquerão, tanto que o Santos foi que obrigou aí o Corinthians a cair o Silvinho naquela época, né? O Santos que ganha fora de casa com o Carille. Mas confesso para vocês que fico extremamente triste com a lesão do Michael, mas esses pendurados dão medo, né? Acho que de fato a gente fica com bastante receio de quem que a gente está pendurado, visando que depois desse jogo a gente tem o Corinthians e tem o Flamengo. Então é um Santos que hoje vai com João Paulo, Lucas Braga, né? Então, como a gente está falando, um Lucas Braga que vai de lateral direito, Kaique, Eduardo Bauerman, interessante a gente ver um Kaique e não ver o Velasquez, né? Na última partida, o Michael sai, quem entra é o Velasquez, então gosto muito do Bustos da oportunidade. Não é para jogar um Kaique contra o Flamengo ou contra um Corinthians de primeira vez. Então, beleza, você tem um jogo dentro de casa, vamos jogar com o Kaique, e qualquer coisa que aconteça, você também pode colocar o Velasquez. Não acho de forma alguma que o Kaique está atrás do Velasquez. Acho que é um jogador muito mais promissor, que pode muito mais evoluir do que o Velasquez. Eduardo Bauerman, né? Tradicional. E aí você tem o Lucas Pires na nossa lateral direita. Rodrigo Fernandes, Vinícius Anocelo e Sandri, ou o Bruno Oliveira. Acho interessante, acho bem interessante. Deixa eu ver. Eu não sei se a gente tem uma outra opinião para a gente pegar aqui, Santos UOL, para a gente ver o que o Lucas ou a Gabi acham que o Santos vai usar hoje, né? Por quê? Aqui. Porque a gente está com esses dois jogadores, que são dois jogadores de perfis bem diferentes. Deixa eu ver se a gente tem aqui uma escalaçãozinha. Aqui. Para a escalação do UOL, a gente já está contando com João Paulo, Braga, Kaique, Bauerman e Lucas Pires, Fernandes, Vinícius Anocelo e Bruno Oliveira. Aqui no site do UOL a gente já não tem a opção do Sandri. Eu acho que das duas formas a gente está muito bem servido, Bruno Oliveira ou Sandri. Acharia interessante. Um jogo bem promissor para se começar com Bruno Oliveira.
Porque não dá, como eu falei, é a mesma coisa do Kaique. Se os jogadores complicados para você começar no Itaquerão ou contra o Flamengo, um Flamengo bem doído, né? Um Flamengo que está passando por momentos bem intensos lá dentro, ainda mais agora a ausência, grandíssima lesão, pode até ficar 10 meses fora, né? O Bruno Henrique, então uma lesão bem horrível para o jogador. Mas aqui no ataque, Batistão e Orrulho e Marcos Leonardo. Batistão e Orrulho e Marcos Leonardo. Acho que esse é o ataque que a gente vai ter de qualquer forma. Gosto bastante do Santos de hoje. Acho que com os desfalques que a gente tem, é um Santos interessante, é um Santos ofensivo. Tenho muito medo do que eu tô falando para vocês, desses pendurados, mas né, é a vida, é a sequência de jogo. Queria até que eles tivessem forçado algum cartão aí para estar fora contra o Red Bull, não o João Paulo, né? João Paulo, ai. João Paulo, de fato, a gente tem que tomar bastante cuidado por ser o nosso capitão. Ele não joga simplesmente no gol, né? Ele precisa falar com o juiz, ele precisa se impor. Espero que ele realmente mantenha essa calma para que a gente mantenha esse sentimento positivo e que a gente consiga ter todos esses jogadores contra o Corinthians e também contra o Flamengo. E é isso. Um baita catadão aí de todas as últimas notícias e um pré-jogo para vocês. Vejo vocês no pós-jogo aqui no canal.